Hebreus 12, 14. E a senhora fala amém. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura ou mágoa, raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Contaminando a... Então não são poucos que são contaminados por raiz de amargura, né? Não são poucos. Imagina esse século, um século de tantas ofensas, tantas batalhas, tanta degeneração familiar do padrão da família, tanta ofordade, tantas guerras, tantos problemas da vida. Deixa eu fazer uma pergunta, levante a mão com sinceridade, porque isso vai fazer parte do seu processo hoje aqui dentro, da ministração sobre a sua vida. Quantos de vocês tiveram um mau relacionamento com a figura paterna, com seu pai? Levante a mão. Bastante gente. Praticamente 50%. Quantos tiveram um mau relacionamento com a sua mãe? Levante a mão para mim. 15, 20%. Geralmente é mais com o pai, né? Quantos aqui foram criados por avós ou por outra pessoa? Levante a mão. Quem não foi criado pelos seus pais? Ok. Isso você sabe que é um problema, né? E tem coisa para ser solucionada na sua vida. Amém? Então fala assim: Espírito Santo, fale o meu espírito e ao íntimo do meu coração, governe sobre a palavra, sobre o meu coração, venha sobre mim, Senhor. Fala obrigado, Jesus. Ok. Então, Hebreus está exortando para a gente tomar muito cuidado, para que, se brotar a raiz de amargura no nosso coração, ela traz contaminação. A raiz de amargura, ela é um espírito. A raiz de amargura é um efeito, é uma ação de um espírito contra a sua vida. É uma obra das trevas. E uma das mais perigosas que pode acontecer com vocês. Escute os grandes dilemas e os grandes problemas da raiz de amargura. A raiz de amargura, o primeiro ponto dela é que ela te coloca você no lugar de vítima. Você é a vítima. E realmente você é uma vítima. Então todos que sofrem algum tipo de rejeição, problemas emocionais, traumas emocionais, abusos sexuais, traumas mentais, pode provocar neles raiz de amargura. A raiz de amargura pode ser provocada em um ministério, através de um líder, ou através de um cristão, através de um amigo. Porém, eu vou tentar encurtar, porque nós temos muita coisa para fazer aqui hoje. Vou tentar resumir 1 hora hoje a pregação para você. Amém? Vou correr com isso aqui, Senhor, me ajude, Espírito Santo. Eu falo que vou tentar mais com ele, mas amém, eu vou tentar. Eu vou pegar os pontos principais, que o Senhor me ajude, meu espírito, a falar o que é mais preciso. Há muitas coisas para falar sobre isso. Inclusive, eu vou escrever no modo de libertação sobre a raiz de amargura, libertação da raiz de amargura. Princípio, ponto por ponto, só você aplicar. Não tem como errar. Ok? Então, a raiz de amargura, ela pode ser gerada sempre será gerada através de um problema, através de uma pessoa. Ok? Fala, raiz de amargura, ela é gerada, transferida através de alguém. Ou ela é transferida, ou ela foi forçada, ou ela veio através de uma pessoa contra você. E ela vem geralmente em qual campo que ela atua e como é que ela entra. Como é que vem a ação dela, como é que ela chega? Através da ofensa, é o principal dela. O primeiro ponto é a ofensa. O maior poder para a raiz de amargura, esse espírito de raiz de amargura, afetar o coração de uma pessoa e, infelizmente, contaminar, envenenar o coração dela e bloquear muita prosperidade, o fluxo da vida dela normal e fazer que ela tenha uma personalidade distorcida à realidade que ela foi feita, criada para ser. A raiz de amargura, ela vem com esse propósito. Ela vem para te contaminar, para te envenenar, para distorcer a realidade da sua personalidade e da sua identidade genuína. Tem muitas pessoas escondidas através de muitas máscaras.
E isso tudo a raiz de amargura provoca, porque a raiz de amargura vai colocar máscaras em você, fazer você ter uma personalidade de uma pessoa que você realmente não é. Tem pessoas que ela foi tão ferida por pai, por mãe ou por amigo, pessoas que ela se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa que carrega autodefesa, que não se abre para outros, está sempre duvidando dos outros, uma pessoa que não consegue ter amor, não consegue expressar amor, que tem dúvida e tem medo de relacionamento com outras pessoas, porque a raiz de amargura provocou isso. A raiz de amargura, ela vai provocar em você isolamento. A raiz de amargura é um espírito que traz isolamento na tua vida, porque áreas que você foi ferido, você não quer ser mais ferido, então você vai se esconder, você vai se blindar, você vai criar camadas da sua personalidade, do teu comportamento, das suas ações, que sempre de alguma forma você vai fugir de situações que expõem a você aquelas outras que você já foram ferida. Você não quer ser ferido de novo, então você procura isolamento, você procura não muito relacionamento, você tem medo de chegar perto de líder, tem medo de chegar perto de pessoas, tem medo do teu pai, tem medo da tua mãe. Talvez muitos de vocês querem nem ser um irmão aqui dentro. Talvez você pensar no seu pai aqui dentro para você seja até um suicídio para você. Enquanto você pensa no seu pai, na sua mãe, se você não quer eles do seu lado, é porque você tem raiz de amargura. Quando você pensa no seu irmão mais velho, seu irmão mais novo, seja o que for, e você não tem sentimento, não demonstra compaixão, não tem amor, o vínculo, o fluido do amor não vem, é porque você tem uma amargura com o seu irmão, com a sua família. Eu passei muitas amarguras também, eu passei desde criança, tive muitos problemas com meu irmão, com as minhas fases, minha juventude. Moramos numa favela, uma família muito conturbada, muitas dificuldades, muitas lutas, mas Deus foi salvando a gente, amém? Ele salvou a gente. E nós passamos a vida, quando chegou na fase adulta, o Senhor começou a curar toda a minha família. Começou a curar meu irmão, começou a me curar, começou a curar meu relacionamento com meu irmão, começou a curar meu relacionamento com minha mãe, meu relacionamento com meu pai, porque isso foi um processo a longo prazo. À medida que Jesus foi glorificando a sua palavra em mim, foi me transformando, eu fui estando preparado para encarar a raiz de amargura que eu tinha no meu coração também. Que o Senhor me limpou, me purificou. Eu vou ensinar coisas aqui maravilhosas, vai tocar no seu casamento hoje. Isso aqui vai ser muito poderoso, que eu vou falar principalmente para casais hoje. Eu vou te falar algo que vai mudar muito a percepção de vocês no seu relacionamento, que pode trazer uma grande mudança hoje, não é para amanhã, hoje. Quero ver a tua mudança hoje. Amém, amém? Então escute muito bem. A raiz de amargura, uma das formas mais rápidas que ela atua contra o seu coração, a sua pessoa, é através de ofensas daquele que é mais próximo de você. As pessoas que têm mais poder de ofender você são aquelas que têm mais intimidade com você. Sabe, se uma pessoa na rua, ela vem, ela pega e te fala, te xinga na rua, é um estranho. Aquilo não tem muito poder de te ofender. Às vezes até te assusta, mas não te ofende. Cara maluco, me xingou na rua. O cara tentou bater no meu carro, me xingou no trânsito. Tu vai embora. Mas agora vai aquela amiga xingar você. Vai o teu irmão te xingar. Vai a pessoa que tem comunhão na igreja falar com você com arrogância. Na hora, isso é quase imediato. A ofensa, ela é muito mais acentuada porque são pessoas que têm acesso ao seu coração. Fala, a raiz de amargura. Ela procura quem está perto de mim. Para usar quem está perto de mim. E para me usar. Então tome muito cuidado com você. Ou você vai ser uma vítima, ou você vai ser aquela pessoa que provoca a raiz de amargura na vida de alguém. E se você for um dia uma vítima e não foi curada a raiz de amargura, eu tenho uma péssima coisa para te falar. Você é uma pessoa perigosa. Mesmo que você seja bonitinha, bonzinho, bonitinho. Hora ou outra, se tocar na tua raiz de amargura, você vira o avesso. Você se torna um perigo. Toda vez que a raiz de amargura ela está em ação, tocou na tua raiz de amargura, tocou nas suas mágoas, nos seus traumas, na sua personalidade, que ela entrou como uma máscara sobre a tua ferida, quando aquela personalidade se manifesta, que ela não é provida daquilo que é original, bom, que não vem da bondade, da luz em você, essa personalidade ela é um perigo. Esse caráter, seu caráter se torna perigoso. Independente de todos que estão aqui, não estou te falando, e pode ser a pessoa mais justa que está aqui dentro. Se você carrega a raiz de amargura, uma hora ou outra, você será um perigo na vida de alguém. Quando a pessoa ela carrega a raiz de amargura e ela não reconhece,
ela se torna ainda mais perigosa. Quando alguém chega com a raiz de amargura, meu filho, tu pode assinar a total alarme, mayday, toma cuidado, porque está chegando. Porque a pessoa que anda em raiz de amargura, elas são perigosas, para si mesmo e para todos que estão perto de si. Por que é tão perigoso? Porque Hebreus diz, tome cuidado, que a raiz de amargura contamina muitos. Quem vive perto de uma pessoa que é amargurada, pega a personalidade dela, o espírito passa. Você já viveu perto de um amigo que um jeito dele falar, de repente, pegou em você? Estava falando igualzinho. Aí depois você percebeu que aquilo ali não era certo? É verdade ou não é? Fala a verdade. Sim. E a personalidade que mais pega e é mais rápido é quando a pessoa carrega a raiz de amargura. Se você vacilar, daqui a pouco você está falando igualzinho a pessoa. Daqui a pouco você está com o mesmo comportamento e agindo igualzinho a ela. Porque a raiz de amargura, ela contamina quem está perto. A personalidade dela se transfere. Então, eu lembro quando eu era adolescente, meus 15 anos de idade, eu trabalhava junto com o senhor. Ele tinha uma raiz de amargura muito forte na vida dele. Então, ele tinha um jeito bruto, ele tinha um jeito de falar com as pessoas, mas ele era um homem muito inteligente. Ele era muito inteligente, ele tinha uma posição, as pessoas admiravam ele. Só que aquilo ali começou a pegar em mim. E depois, eu, adolescente mesmo, percebi que aquilo estava errado. E aquele homem, ele tinha muita raiz de amargura no coração dele, principalmente com a mãe dele, com a família dele. Então ele era muito ignorante falando com as pessoas, ele queria sempre corrigir todo mundo. Ele humilhava as pessoas do jeito dele falar. Mas ele era muito inteligente, a pessoa dependia dele e ficava quieta. Mas eu fui observando que foi passando os anos, sabe o que aconteceu? Ele foi perdendo todos os amigos. Foi se tornando uma pessoa ainda mais isolada. As pessoas saíram da vida dele. Eu saí da vida dele. E nunca mais voltei. Por causa do jeito dessa pessoa, que não quis mudar. Dono da razão, dono da pessoa que acha que está sempre certo o que fala, fere as pessoas. Por quê? O coração amargurado, as palavras serão amargas. Então, todo lugar onde você carrega amargura, você vai ter que começar a reconhecer de onde vem essa raiz e por que você está assim. Sabe, muitas coisas do seu relacionamento entre seu marido, entre sua esposa, os seus maiores dilemas, seus problemas, seu problema maior não é com seu marido, não é com sua esposa, é com seu pai, com a sua mãe, que você não perdoou e não foi curado. Agora eu vou te falar detalhes, porque eu estou tentando, vou correr aqui um pouquinho com a palavra, mas eu vou falar umas coisas muito interessantes para você aqui dentro hoje. Amém, amém? Glória a Jesus. Me perdoa que hoje minha voz está bem cansada. Eu tive que entrar na adoração. Mas eu vou conseguir. Amém? Então pega o princípio. Quem é que tem maior poder então de te ofender? É quem está perto de? Quem está perto do seu coração. E você sabe que é o grande dilema da raiz de amargura? Você é uma vítima que tem que tomar muito cuidado, porque você pode gerar um grave pecado na sua vida. 2 graves pecados. O primeiro dele é a falta de perdão. Você diz que perdoou, mas você não quer nem ver a pessoa pintada perto de você. Ainda você precisa ser curado. Fala, perdão é uma coisa. Cura é outra coisa. Libertação é outra coisa. Tem 3 níveis aqui que eu estou falando com você. A pessoa te provocou uma raiz de amargura. Essa raiz de amargura pode levar você a um cativeiro, fazer que você aceite a ofensa dela ao ponto de bloquear o teu destino. Se teu pai e tua mãe te ofendeu, falou que você seria um nada, que você era burro, ignorante, que você não prosperaria na vida, se aquilo te feriu, entrou em você, bloqueou o teu destino. Agora você está refém de um espírito, não só da raiz de amargura, mas de um espírito de derrota na sua vida. Que é através da amargura que seu pai e sua mãe, as palavras dele deu autoridade a esse espírito para entrar na vida do filho e colocar ele dentro de uma prisão. Então agora você tem perdão para liberar, espírito imundo para sair de você, de derrota, conforme a palavra da maldição dos seus pais, uma maldição na sua vida, e a raiz de amargura para sair de você. Então você precisa liberar perdão, você precisa receber cura, que é outra coisa. Eu passei por cura, tá? E libertação. Lidar com a raiz de amargura não é fácil. Porque agora tem um outro grau, agora eu vou falar para você, que é o teu grande dilema, que talvez você não saiba disso, e eu vou te ensinar hoje na palavra. Mas agora eu vou ponto por ponto. Eu tentei dar uma introdução aqui, só para pegar uns pontos bem rápido aqui, para a gente abrir agora e descortinar sobre fruto do julgamento. Vamos lá, vamos começar. Quem está comigo fala, glória a Jesus. Então, a raiz de amargura, fala, a raiz de amargura
ela vai provocar na minha vida guerras, batalhas. Queira eu ou não, queira você ou não, se tem uma raiz de amargura em você, as guerras no seu ambiente, as guerras em você, no seu ambiente, através de você, elas vão vir. E outra, o grande dilema da raiz de amargura, que é o pior de todos os dilemas dela, é chamado fruto de julgamento. Que eu vou entrar nesse grande problema que acontece na igreja e nas pessoas. As batalhas espirituais que vocês passam, que nós passamos, elas trazem para a superfície as nossas raízes. Há guerras, há problemas que lutam contra vocês, que elas vão vir com o propósito de expor aquilo que está no seu coração. Quando você já está na dimensão da paz, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando você entrou na dimensão da paz, da santificação, as guerras, elas vêm. As tribulações, elas vêm. Elas vão tentar expor o que está em você. Mas ela vai encontrar uma pessoa de paz. Ela vai encontrar uma pessoa de santidade. Mas quando você carrega amargura e processos, traumas, rejeições, tudo isso é raiz de amargura, tá? Tudo está vinculado à raiz de amargura, só com nomes diferenciados, outros espíritos. Eu vou ensinar para você daqui a pouquinho isso. Vou te mostrar na Bíblia. Eu quero te provar e te mostrar para você que quando você carrega a raiz de amargura, as guerras, as ofensas vão vir de novo. E vai tocar exatamente naquele ponto, naquele mesmo ponto que sempre perseguiu a sua vida. Então, há batalhas que elas têm o propósito de expor o que está oculto em nós, as nossas raízes. E quando fala de raiz de amargura, agora eu quero que você preste atenção no detalhe aqui agora. Por que é chamado raiz de amargura? Eu vou te mostrar até em grego. É porque é aquilo que cria em você, no solo do seu coração, a maior dificuldade de você vencer, porque tem raiz. Poderia ser chamado fruto de amargura. Mas não é fruto. Não é só uma obra da carne. É uma manifestação espiritual. É uma corrupção que vem da sua natureza humana. É uma obra vinda das trevas. É uma engenharia maligna que tem todo um processo de corromper você, roubar a sua identidade, roubar o seu destino, o seu desígnio. Bloquear a sua capacidade de amar, de perdoar, de crescer, de ser feliz. Muitas pessoas hoje não são felizes na área sentimental porque passou por muita amargura, foi traído no primeiro relacionamento. Outras foram amaldiçoadas pelo seu pai e sua mãe, que você não seria feliz. Isso, você carrega uma raiz de amargura, você vai no namoro, você casa, descasa, casa, mas a coisa não dá certo para você. Porque há uma raiz de amargura que tem que sair da tua vida. Ela te impede você a tua plenitude de felicidade. E outra, ela impede as pessoas boas chegarem e te abençoarem. Dependendo do tipo de raiz de amargura que você tem, ela impede as pessoas de se aproximar de você, mesmo que você não queira isso ou queira, querendo ou não. Há uma frequência em você, no seu coração, que fala ocultamente. As pessoas chegam e olham para você, você vai levar um currículo. Cara, você é formado, você fez de tudo na vida, mas por que as portas não se abrem para você? Porque a raiz de amargura, ela contaminou você. Há uma frequência em você. Os espíritos, eles ficam ali, te impedindo, porque eles têm acesso a você. Porque você ainda não foi curada, você não passou um processo de perdão. Você não passou um processo de cura. Então tem muitos favores, os homens, muitas portas, elas não se abrem até que a raiz de amargura saia da tua vida. E a sua face muda, a tua frequência, a tua fala muda, teus olhos mudam, teu rosto muda. Uma pessoa amargurada, meu filho, você não vai ver essa pessoa amargurada andando com o olho bom, semblante bem, feliz, cumprimentando as pessoas felizes. Como é que você imagina uma pessoa amargurada? Às vezes é só você se olhar no espelho, talvez. Não olha para o lado. Batalhas espirituais revelam as realidades. Fala tudo aquilo que eu sou confrontada, que mexe comigo, que traz ódio, raiva, falta de perdão, má pensamentos, vontade de matar alguém, de homicídio, vontade de homicídio. É verdade mesmo,
muitas vezes tu vira um homicídio. Às vezes tu fica meio homicídio, vira um assassino às vezes. Tudo que provoca maledicência em você. Você não consegue falar bem, você só fala mal. Você está amargurada. Você carrega uma raiz de amargura. Muitos estão querendo justiça, porque quando você foi amargurada, você quer só justiça. Você está na sua razão. Aqui mora um grande dilema. Quando nós somos amargurados, quando a pessoa passa um processo de ferida, de confronto, ofensa, rapidamente o que mais você salta é justiça. Eu quero justiça. Eu fui injustiçado, eu sou vítima, é verdade, você é vítima. Eu vou te falar algo agora. Muitos estão querendo justiça, que reclamam contra os seus ofensores, mas se esquece de uma coisa: você também receberá a justiça que merece, em vez da misericórdia que você precisa. As feridas no coração, elas roubam rapidamente a sua energia. Quanto mais ferido uma pessoa carrega, se ela carrega ódio por causa da raiz de amargura, se ela carrega depressão, se ela carrega confusão mental, se ela carrega lascívia, se ela carrega orgulho, se ela carrega, como é que é a palavra de orgulho? Exaltação, soberba. Todas essas manifestações de personalidade, elas roubam a sua energia física de alma. Tudo onde há uma brecha e onde tem esse acesso à raiz de amargura na tua vida, você tem uma perda de energia e de prosperidade. Estou te falando financeira, prosperidade de pessoas, de alegria, de tudo isso. Eu vou começar a descortinar para vocês poderem me entender melhor. A palavra amargura em grego é pikria. Pikria significa tristeza amarga, extrema maldade, raiz amarga, ódio. Você conhece alguém que só anda de mau humor? Você conhece alguém que não sabe dizer não, que agradar a todo mundo? E você sabia que isso é raiz de amargura? Quando a pessoa passou por muita ofensa, ou se sente muito rejeitada, ela quer fazer de tudo para agradar os outros, mas parece que tudo que ela faz, nada agrada a ninguém. Ela dá sim para tudo, faz de tudo bem, mas parece que ela sempre recebe em troco ao contrário ao que ela faz. É uma raiz de amargura que te acompanha. Você conhece alguém aprisionado no pecado para justificar a sua amargura? Você conhece alguém que está vivo se tatuando para camuflar a sua amargura, a sua auto-insatisfação com a vida? Para se sentir melhor, tem que fazer alguma coisa no corpo. Para se sentir melhor, tem que se esconder através do pecado. Para se sentir melhor, tem que beber, tem que fumar, tem que se prostituir. É porque isso aí, a raiz de amargura provoca isso. A raiz de amargura, ela traz todos os tipos de males na vida da pessoa. Eu vou mostrar isso para você. Você conhece alguém que tem medo de se aproximar das pessoas porque justifica que não quer ser mais ferida? Você conhece alguém que não sabe mais abrir o coração? Você conhece alguém orgulhoso que aparenta ser alguma pessoa, que está tudo bem, mas no seu íntimo sempre está se queixando da sua sorte? Você conhece alguém que peca e sofre porque peca, mas não entende por que está pecando? Você conhece alguém que não entende porque faz tudo certo, mas sempre dá errado os resultados? Você conhece alguém que está sempre sendo rejeitado pelas pessoas? Você conhece alguém que é dono da razão, mas nunca aceita que os outros falam a verdade para ele? Você conhece alguém que nunca tem resposta para os seus dilemas? Ela nunca sabe de nada, nunca entendo, não entendo minha vida, não entendo nada, não entendo ninguém, não entendo nem porque esse mundo, porque eu nasci, não quero nem ter nascido. Você conhece alguém aprisionado na dor? Que não se livra das suas dores? Que sempre carrega dor, sofrimento. Eu vou te falar depois, daqui a pouquinho, o que é dor. Talvez isso vai mexer muito com você, o que eu vou te ensinar hoje. Que Deus me dê graça e força. Amém? Eu quero que você abra agora o livro de Lucas capítulo 6, versículo 37. Eu vou te falar o pior dilema da raiz de amargura. Vamos lá. Eu vou no pior, mas depois vou construir algo lá embaixo, para você até lá embaixo. Não julgueis para que não sejais julgados. Não condeneis para que não sereis condenados. Perdoais e sereis.
perdoados. Avança. Dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Porquanto a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Ok. Eu descobri, quando o Senhor me deu a revelação dessa palavra, eu consegui entrar no meu coração e sondar câmeras no meu coração, que eu tive que ir diante do Eterno e falar: Pai, me perdoa tudo que eu julguei o meu pai e minha mãe, meu irmão. Tudo que desde a minha juventude, as feridas que eles me causaram, as tristezas, as amarguras. Eu comecei a reconhecer dentro de mim que eu precisava pedir perdão pelo aquilo que eu julguei eles. O pecado da ofensa é o pecado da pessoa contra você. Mas o julgamento é o seu pecado contra a pessoa. Quando a pessoa ela te fere, ela te ofende, isso é para te derrubar, mas tem um problema. Quando você retruca e quando você julga as ações, coisas e comportamentos que seu pai, sua mãe, seu marido, seja quem for, fizeram, fazem contra você, e aquilo começa a trazer em você um senso de julgamento, um senso de crítica em você contra seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu pastor, seja quem for. Você agora está colhendo contra a sua vida algo chamado fruto do julgamento. Não julguei para que não seja julgado. Aquilo que você julgou a sua mãe, que você não se arrependeu, você está colhendo a mesma coisa hoje na sua vida. Se você julgou o seu pai, que ele não protegeu a sua mãe, isso gerou ódio no seu coração, raiva no seu coração. Se você julgou seu pai, que seu pai era um homem ignorante, batia na sua mãe, aquilo te feriu, você julgou seu pai, ainda que você estava na razão. Mas há um pecado chamado julgamento, que você vai colher de volta na sua vida. Tem coisas que você julgou o seu pai, sua mãe e pessoas. E essas coisas estão de volta aí na sua vida. E queira ou não, ninguém vai escapar da lei da semeadura. O grande problema é aquilo que você julgou o seu pai, que mais feriu você, é aquilo que te acompanha até o dia de hoje. Que às vezes o seu marido tem o mesmo comportamento do seu pai, porque você provocou isso na sua vida. Se você sentir que teu pai não te protegia, que você sempre era uma pessoa que não tinha proteção do seu pai, e você julgou o seu pai que não protegia você, nem a sua mãe, nem a sua família, você casou, você avançou na vida, mas você carrega isso até o dia de hoje, você sente que é uma pessoa desprotegida. O seu marido deveria proteger você das ofensas das pessoas, mas ele não te protege. E você reclama com o teu marido para ele te proteger. Mas por que ele não olha para você? Por que ele não protege você? Por que ele acha que você está falando demais? Por que ele não dá valor ao que você está falando? É porque você carrega um fruto de julgamento que não deixa ele ver a verdade que você pede a ele. Porque você permitiu isso na sua vida. Então as pessoas vão humilhar você e seu marido não vai proteger você. Porque um dia você julgou o seu pai, que não protegia você nem a sua mãe. Mas esse foi o seu pecado contra o seu pai. O pecado dele foi não proteger você. Mas o seu pecado foi de julgar ele por não ter protegido você e a sua mãe. Então você tem que reconhecer agora e para e presta bastante atenção. Eu quero que você reconheça agora no seu coração. Faça um minuto agora de reflexão e pense. Quais foram as coisas que você mais julgou seu pai e sua mãe? Ou o seu amigo, ou uma pessoa importante na sua vida, sua irmã, seu irmão, seu tio, seja quem for. Aquela pessoa que era próxima do seu coração, que te ofendeu. Aquela pessoa que abusou de você. Aquela pessoa que abusou sexualmente, a pessoa abusou emocionalmente de você. Reflete no seu coração agora quem foi essa pessoa que mais causou dor para você. E qual foram as coisas que você verbalizou, falou e julgou essa pessoa. Reflete agora isso no teu coração agora. Faça isso. Se quiser inclinar sua cabeça, incline sua cabeça e pense. Pense porque hoje vai ser a sua libertação disso. É isso que está te impedindo você de avançar na vida. Nós somos frutos daquilo que semeamos em nossa vida. Nós colhemos o que plantamos. Mas também somos reflexo daquilo que nós julgamos.
Não julgueis, para que não sejais julgados. Não somente temos sementes para semear, mas lembrando que somos um solo onde recebemos sementes. Portanto, que outros semearem em nossas vidas, geramos fruto da mesma forma proporcional. Se teu pai e a sua mãe, e pessoas, teu ex-marido, teu marido, seja quem for, semeou em você, o que ele semeou em você, o que aquela pessoa semeou em você, por causa do seu vínculo com ela, ela tem acesso a semear na sua vida. Toda pessoa que tem vínculo com você, ela tem um acesso a semear algo na sua vida. Agora você tem que tomar cuidado. O que você está permitindo que as pessoas à sua volta semeiem no seu coração? Olha, agora eu vou falar para vocês, presta atenção no detalhe. Olha o grande problema da raiz de amargura. Toda ofensa ou trauma que você sofreu através de uma pessoa, que você não foi capaz de superar, se tornou uma amargura em você. Principalmente quando você é mais indefesa na sua juventude. Só faz a infância e na juventude. Ali que gera as piores amarguras na nossa vida. Porque nós não temos como se defender. Eu fui levado numa dimensão, acho que foi em 4 dimensões, para Deus, levou meu espírito para libertar o meu irmão da raiz de amargura que ele tinha com meu pai. Eu fui na primeira, entrei. Eu via um homem forte, valente, que era o velho homem do meu pai. Dava um carrinho cheio de concreto, areia, essas coisas assim. Meu irmão carregar, ele ficava carregando. E ficava gritando com ele, carrega, carrega, pega. Aí eu via a amargura que aquilo gerava no meu irmão. Aí depois jogava um monte de peso, mandava carregar balde, mandava fazer muita construção. O meu irmão, praticamente o meu irmão, com meu pai, construiu a casa sozinho. Ele foi forçado a trabalhar. Isso amargurou a vida do meu irmão. Trouxe uma profunda raiz de amargura, um ódio no coração. Aonde há amargura, há ódio em você. Ódio. E essas são as fontes que estão em você, que elas têm que ser secadas. Porque são elas que roubam a sua vitalidade, sua inteligência, sua criatividade, sua prosperidade. Quando Deus me tirou da favela, quando eu morava dormindo no chão, eu era um jovem cheio de poder de Deus. Eu era inteligente, pregador, viajava, já tinha muita coisa. Deus me levava, Deus me usava. Mas eu tinha muita raiz de amargura. Praticamente ficou só eu e Monique dentro daquela favela, aquela casa sozinho. Todo mundo foi embora. Ficamos sozinhos. Havia muita guerra, muitos problemas. Mas eu tive que vencer. Eu permaneci ali. Quando Deus me tirou dali, Deus me colocou com uma família. O amor daquela família. Deus me usou para resgatar pessoas daquela família. O amor daquela família me curou. O amor foi tão profundo. A restituição que eu comecei a receber do Senhor foi tão profunda que Deus começou a me curar das minhas raízes de amargura. Eu comecei a me tornar próspero. A raiz de amargura, ela bloqueia a sua prosperidade. Eu estou te falando, prosperidade em todos os níveis. Saúde, mental, emocional e espiritual. Quando o Senhor me levou ali para dentro de um processo, foi na época que eu conheci a dimensão da glória. Deus me levou para o céu. Eu vi o Cordeiro de Deus. A glória de Deus desceu na minha vida. E nesse meio tempo, de tudo isso acontecendo na minha vida, Deus começou a me restituir, a me curar. Primeiro Ele começou a me curar antes de me restituir. Ele foi me restituindo amor e foi me curando. Tudo, a minha saúde, meus dentes, tudo em mim. Tudo que eu fui desvalorizado durante muitos anos, roubado. Eu ministrava em muitos lugares, eu era muito usurpado o meu dom, eu era muito jovem, menino. Então, eu achava que eu era usado por Deus ali, mas também eu era usado por homem ali também. Deus me usou para prosperar muitas igrejas, para abençoar muitos lugares. Mas essas pessoas me usaram e me magoaram, me feriram. Eu era apenas um jovem, mas eu tinha muita autoridade na minha vida. Só que essas pessoas me usavam. Eu passei anos assim, eu não ligava. Mas eu fui vendo que eu fui me tornando cada vez mais uma pessoa isolada. Então, para mim, ficar no monte era melhor do que vir aqui na igreja pregar. Eu amava mais ficar no meio do mato, no monte, do que ficar no meio das pessoas. Embora eu era ungido, eu era uma pessoa que tinha muita experiência, intimidade profunda com Deus, eu tinha amargura. Aí Deus faz isso aqui na minha vida. Esse processo que Ele faz aqui na minha vida, Ele muda tudo. Ele começa a me curar.
E a cura foi muito profunda. E agora eu quero que você entenda. Sempre há pessoas designadas por Deus para curar você da sua raiz de amargura. Aquele amigo que te feriu profundamente na tua vida e foi embora da tua vida, Deus vai trazer uma outra pessoa que vai te honrar e vai te curar você da amargura do passado. Você tem que entender e estar preparado que vai entrar um libertador na sua vida. Um libertador. Se Deus colocar uma mulher, um marido na sua vida, que seja um libertador, Ele vai te libertar da amargura que você tem com seu pai. Ele vai ser a cura. Mas o seu marido não é o seu pai. O grande dilema da raiz de amargura dentro do casamento é que a mulher quer tratar o marido como se o marido fosse o pai dela, e o homem quer tratar a mulher como se fosse a mãe dele. Porque todo amor que ele não recebeu da mãe, e toda amargura que ele foi ferido pela mãe, ele vai procurar esse amor na mulher, e ele vai descontar nela a amargura que tem da mãe. Inconscientemente ele não sabe disso, mas é verdade. Então às vezes eu tinha muitos problemas, muitas coisas, eu e Monique. Aí eu fui ver que era o meu problema que eu tinha com a minha mãe. Então quando eu solucionei esse problema com a minha mãe, eu solucionei no meu casamento. Mudou, eu mudei. Então cada etapa do meu ministério, da minha vida pessoal, foi cura e restauração. Então eu comecei a entrar numa dimensão de cura profunda. Então eu comecei a observar esse comportamento das pessoas. Eu comecei a ver e o Espírito Santo foi me ensinando o que estava acontecendo no casamento das pessoas. Tem muitas coisas que você tem insatisfação com o teu esposo, é porque você não teve um pai que te amou o suficiente. Você tem que perdoar o seu pai. Esse é o grande problema de alguma mulher aqui com o marido. Xinga o marido, quer até bater no marido, cobrar demais o marido. Aí você vai ver como é que foi a sua vida do teu pai. Nem foi nem criado pelo pai. As mulheres que não foram criadas pelos pais, ou elas se tornam frígidas profundamente, se eu falo sexualmente e emocionalmente, ou elas se tornam pessoas jezabélicas. A Jezabel, o espírito de Jezabel, vou falar até na capa para vocês sobre isso, é um dos espíritos mais poderosos que domina na raiz de amargura e raiz dos céus. É o assento desses espíritos. Porque aonde a pessoa foi amargurada, aonde a pessoa foi controlada e manipulada, se a raiz de amargura ela criou graus profundos dentro da vida dela, ela vai se tornar uma manipuladora, vai se tornar arrogante e agressiva. Essa aí não é a personalidade verdadeira dela. Isso aí são sintomas que foram gerados uma falsa personalidade dominante que espíritos malignos, infelizmente, inflamaram a vida dessa pessoa. Ela tem que reconhecer e tem que passar por um processo de quebrantamento e de purificação da raiz de amargura. Agora, o fruto de julgamento. Presta atenção nesses detalhes que eu vou falar para você aqui agora. Satanás, ele é mestre do legalismo. Ele usa a lei da semeadura para tomar oportunidade para lutar contra nós. Porque mestre do legalismo, ele vai querer usar a lei. A sua justiça própria faz que você tenha reações e ações diante das ofensas que as pessoas causam contra você. A sua justiça própria procura o que? Sempre julgar, questionar, reclamar, murmurar e apontar o que fizeram contra você. Essa é a sua justiça. Essa não é a justiça de Jesus. É a sua. Quando você usa e você requer os seus direitos, a sua justiça, você ora para Deus punir a outra pessoa, você ora querendo vingança, você se esquece de uma coisa. Você saiu do princípio do perdão e da misericórdia. Agora a coisa se inverte contra você. Porque o que o diabo ele precisa é isso. Ele precisa da sua ofensa, que você esteja ofendido, que você fale, viva e construa a sua vida em cima das ofensas que causaram contra você. Eu não vou ser mais roubado por ninguém. Eu não vou ser mais pisada por ninguém. Eu cansei desse negócio, pessoas sentar na minha vida e me ferir minha vida. Esse é o problema. Isso aí não é bíblico. Isso aí não pertence a um cristão. Eu já passei por muitas traições, feridas. Teve algumas que me custaram muito mais. Deixa eu contar uma experiência. Uma vez um rapaz que eu ajudei na libertação dele profundamente. Esse moço, durante muitos anos, trabalhei na vida dele. Durante um ano. Ele tinha muito problema na área sexual dele. Ajudei na libertação dele, foi liberto, fiz o casamento dele, casou. 1 ano, consagrei ele pastor. Depois de 1 ano, ele me traiu. Ele sugava um som da minha vida e começou a andar sozinho. Saiu da minha casa, nunca mais deu satisfação para minha vida. E depois começou a se levantar contra mim. Aquilo me trouxe um desgosto muito grande.
Algo começou a vir no meu coração. Aí um dia eu estava na madrugada, eu fiquei sabendo muitas coisas dele, aquilo ali me trouxe raiva, aquilo me trouxe ferida no meu coração, me entristeceu profundamente. Aí eu estou na madrugada, dormi, estava orando, dormi. Aí de repente estou numa casa, aí começa a aparecer um monte de demônio naquela casa, um monte de diabo. E eu começo a dar soco nos demônios, corro pra cima. Chega em cima, tinha um monte de diabo de novo. Pega ele, vai. Aí eu vou outro andar. Quando eu cheguei no outro andar, aí os diabos começaram a rir de mim. Tá com uma manchinha no coração. Aí começaram a rir e vir pra cima de mim. Eu voltei em espírito. Foi Deus que me permitiu viver aquilo ali. Quando eu voltei em espírito, eu na hora, Senhor, eu perdoo ele de todo o meu coração. Esquece. Acabou. 7 anos depois, essa pessoa aparece para mim. 7 anos depois, veio me pedir perdão. Durou 7 anos para ele voltar e me pedir perdão. E falou assim: durante 7 anos da minha vida eu só apanhei, perdi. Pai, de ser orgulhoso. Como eu perdi por estar perto de você. Me perdoa. E conversamos. Falei, te perdoei já faz tempo. Te abençoa a sua vida. Acabou. O diabo ele usa a raiz de amargura através da ofensa para arrebentar, acabar com o nosso relacionamento de pai e filho, filhos de pai, família, marido e mulher, filho e pai. Onde existe mais a raiz de amargura é entre filho e pai. Por isso todos aqui são filhos e muitos aqui agora já são pais. Seu pior dilema, sua maior guerra, você vai descobrir hoje como inverter isso ao seu favor. Eu vou te falar algo que vou dar uma chave na tua mão. Vou te dar o maior segredaço no reino. Ok? Eu queria hoje pregar até mais explosivo com você aqui, tá aqui, mas eu estou um pouquinho minha voz cansada. Mas eu acho que eu vou conseguir estar falando isso aqui, porque eu tenho muita coisa boa para te falar. Você fica ligado comigo. Eu vou te entregar uma chave para você. Se você decidir o perdão, eu vou te falar o que vai acontecer na sua vida. Se você passou por raiz de amargura profunda, quanto pior foi essa raiz de amargura, você está com uma chave que você nem você sabia que você tinha isso, mas hoje você vai saber. Você é muito abençoado, você não sabe. No reino espiritual, existem leis espirituais, elas estão na Bíblia. Que quando eu sou capaz de perdoar as ofensas dos meus inimigos e abençoar os que me maldizem, existe uma porção dobrada do reino dos céus que eu recebo diante do Cordeiro de Deus. Se seu pecado é grave contra mim, peça atenção nisso aqui eu passei por isso que eu fui muito abençoado na minha vida. Eu vou te dar um exemplo clássico que aconteceu na minha vida. Um belo dia um casal me traiu, que durante 5 anos eu abençoei a vida deles. Eu lutei pela vida deles. Eles me traíram. Mas traíram profundamente minha vida. Mas foi uma das maiores bênçãos que aconteceu na minha vida, foi aquilo. Mas me custou 3 meses de luta. 3 meses. 3 meses de luta. Muito diabo, muita pressão. Mas a glória de Deus estava sobre mim poderosamente. E o Senhor falou, libera o perdão para eles. Abençoa eles no reino do Espírito. Eu falei, cara, que difícil, cara. Eu falei, Senhor, olha o que eles fizeram. Eu falei assim, filho, faça isso. Eu fiz, pá. Quando eu liberei o perdão naquela dimensão, rapaz, eu fui tão abençoado. O meu ministério cresceu tanto. A minha vida financeira, a minha vida pessoal, a minha vida espiritual, tudo na minha vida fez assim, uau, o dobro de bênção na minha vida. Aí Deus me ensinou um princípio. Quanto maior é a ofensa que teu pai te causou, maior ofensa que a tua mãe te causou, quanto pior foi a traição que a pessoa fez contra você. Você no reino, da classificação do reino, quando você entra com perdão, você sobe dobrado diante de Cristo. Ele não, olha só que Deus me mostrou coisa maravilhosa. Não só um perdão que ele vai, não é só um perdão. Eu falo, meu filhinho, obrigado, você fez o que tem que ser feito. Você fez isso por mim. Você fez isso por você. Mas você fez isso por ela também. Mas agora eu vou fazer algo por você que você não tinha capacidade de fazer por você. Eu vou trazer pessoas na sua vida que um dia você causou amargura nelas. Elas não te perdoaram, mas agora eu vou te perdoar. Você não pegou não? Você não prestou atenção? Tem pessoas que um dia você feriu e magoou. Tem pessoas que todos que estão aqui, um dia você feriu alguém. E essa pessoa não voltou mais para a tua vida. Mas um dia alguém veio e te feriu, fez a mesma coisa com você. Porque é a lei da semeadura, que você planta, você colhe. Você tem 2 perigos agora. Você tem 2 dilemas. Se você causar amargura, você também vai colher também. O que você plantar, você vai colher.
Mas o que a pessoa plantou de amargura em você, olha só, olha o perigo agora, olha a vítima. O que a pessoa plantou em você de amargura e te feriu, você já está com um problema. 2, o julgamento que você fez contra a pessoa que te feriu, você está com 2 problemas. Agora você vai colher fruto do julgamento. O que você fala contra ela, volta contra você. E o que ela fez contra você, que você deixou entrar no teu coração, também fala contra você. Esses são 2 problemas. Agora, no reino do perdão, do reino do Espírito, quando eu perdoo, a sua grave ofensa contra mim, eu fui capaz de perdoar. Eu recebo também no reino do Espírito a bênção dobrada. A primeira, por honrar Jesus, porque eu dei o perdão de volta. Eu cumpri a lei de Cristo. A segunda é chamada a lei do retorno que Ele vai te dar. Você semeou um bem, você fez um bem. Agora Deus vai te perdoar de um pecado que não tem a ver com aquele ali, mas está ligado àquele ali. Um pecado que um dia você feriu alguém. Agora você perdoou alguém que te feriu, mas um dia você feriu alguém e essa pessoa não te perdoou. Mas agora, porque você perdoou alguém que te feriu, você se humilhou, você pagou o mesmo preço. Agora aquela que está ferida com você, ela vai vir até você e vai te falar mais verdade para você. Mas ela vai vir para te perdoar também, mas ela vai te falar a verdade. É uma cadeia é uma cadeia. Um perdão começa a soltar várias cadeias, vai abrir várias cadeias. Não é só um perdão que está acontecendo, é uma rede de coisas que está acontecendo. Agora eu vou te mostrar uma coisa que eu quero para você. Você tem que prestar atenção que essas são as leis, essas são formas que Deus trabalha. Antes de você receber um julgamento de algo que você fez contra alguém, Deus vai fazer. Eu já falei isso aqui uma vez, vou mostrar de novo isso aqui para você. Vem aqui, pastor. Vem aqui, sou aqui. Vem cá, pastor. Ok. Ele feriu ele com amargura, cometeu um pecado contra ele, grave. Ok? Agora Deus tem que pegar os 2. Ele está amargurado, ele foi o que causou amargura. Como é que eu vou pegar esses 2 agora? Vem cá você. Aí vem a terceira pessoa, a lei da semeadura. É esse aqui agora vai ser usado pelo diabo, mas por permissão de Deus, para ferir esse aqui. O que ele fez contra ele, esse aqui vai fazer contra ele. E é uma cadeia, vai vir outro. E vai fazer contra ele. E vai vir outro. E não para mais. Agora escute. Se as ofensas elas vêm dentro de uma cadeia na sua geração, na sua família, quando um começa a quebrar a cadeia através do perdão, da misericórdia, a cadeia ela vai desmanchar nos outros também, vai começar a cair. É uma cadeia. Um perdão não é só um perdão, é uma rede de libertação. Por isso que o perdão é tão poderoso. Às vezes você não sabe. Eu vivi isso na minha família. Quando eu peguei sobre raiz de amargura, aconteceu uma cura na minha mãe, uma libertação com a minha mãe. Aconteceu uma libertação comigo. Eu fui levado ao reino do Espírito, profundamente. Foi a coisa mais linda que já aconteceu, que eu já tinha visto acontecer com minha mãe. Porque minha mãe passou muitas feridas desde criança. E eu vi o maior inimigo dela. E ela vencia aquilo lá. Eu fiquei frente a frente com aquele ser. E aquele ser falou assim: eu sou a raiz de amargura. Eu persegui a sua mãe desde a infância dela. Sou eu! Não vou sair! Aí gritava comigo. Falei, voltei em espírito. Falei, vou te pegar agora. Quando o Senhor fez algo em mim, fez uma rede sobre a minha casa. Acabou, uma rede. Você vai ver, é uma rede, porque está tudo conectado. É um ofendendo o outro, um falando do outro, um julgando o outro. Aí vai começar a quebrar o fruto, vai arrancar o fruto de julgamento, vai arrancar o espírito de ofensa, e vocês vão arrancar a raiz de amargura. Agora, isso aqui é o seguinte. Beleza. Esse aqui é o irmão em Cristo que feriu o outro, e Deus tem que pegar esse aqui, julgar esse aqui, corrigir esse, curar esse aqui também. E se esse vacilar, ele pode ir num buraco pior do que esse. Você está ouvindo? Então, você que é vítima, toma cuidado com 2 coisas. Com o que vai entrar no teu coração com ofensa, o que ela te causou, e o que você vai falar e julgar. Porque você vai colher duplas consequências na sua vida. Se você deixou se ofender e não liberou perdão, e se você usou o fruto do julgamento, começou a julgar, querendo justiça, você está perdendo a misericórdia que também você precisa, porque você quer justiça contra ele. Você deu para entender até aqui? Não? Tá. Agora existe uma outra lei. Ele é o filho de Deus que magoou o outro.
Deus não vai jogar ele no inferno, mas tem que corrigir ele. Então, isso aqui. Aí veio o terceiro. Esse terceiro aqui fere ele, fez o que ele fez. A maneira que ele reagir com esse daqui vai determinar o nível do juízo que ele vai receber de Deus, a disciplina que Deus vai dar para ele e o perdão que Deus vai dar para ele. E quanto tempo ele vai ficar nisso? Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Calma que eu vou te mostrar na Bíblia. Vou te mostrar as parábolas de Jesus. Então, Deus permitiu aqui, levantar, vir aqui e fez a mesma coisa que ele fez com o outro. Agora, a maneira que ele agiu em relação a esse aqui que ofendeu, se ele também reconheceu que tinha pecado contra outro, veio a dor, veio o sofrimento, ele recebe remissão. Mas, se ele reagir com mais arrogância contra esse aqui, ele vai receber a sentença que ele merecia do que ele fez contra aquele ali. Dentro do reino dos filhos de Deus, quando falo de filhos de Deus, igreja, a nosso julgamento tem uma diferença daqueles que estão lá fora, os ímpios. É muito pior para os ímpios, em certos aspectos, que para um crente. Porém, com o crente, Deus tem que tratar de todos os filhos da casa. E vai ter que pegar cada um. O perdão que você dá a um, a capacidade que você suporta a ofensa e perdoa ela, fará também que Deus traga muitos perdões em áreas da sua vida que não tem a ver com aquele pecado. Mas porque se deu um grande perdão para alguém, Deus também dará um grande perdão para a sua geração, para você. Pode se sentar, pode se sentar. Você vai entender ainda mais ainda. O perdão que eu dei de pessoas que me cometeram um alto nível, um pecado gravíssimo contra mim. Não é pequeno, não. Eu podia processar essas pessoas, se eu fosse do mundo. Eu podia fazer... É sério, o que fizeram foi tão terrível. Isso alguns anos atrás. Eu falei, então tá bom. Eu dei um perdão imenso, assim, O que eu fiz ali, não só refletiu ali. Não. Deus me deu uma restituição. O Senhor fez coisas na minha vida extraordinárias. Inclusive, dentro desta mesma época, é que chegou a pessoa que 7 anos tinha fugido. Apareceu para me pedir perdão. Inclusive. Então, quando você libera um perdão de uma ofensa, e você perdoa quem está te ofendendo, lembre-se disso. Deus também vai te libertar e vai libertar alguém que está ofendido com você. Houve uma justiça do reino feita. E Deus também vai trazer ao seu retorno que você semeou de perdão para outro. Também Deus abriu para que outro venha te pedir perdão e te perdoe você também. Na glória de Jesus. Agora, todo perdão que você reteve, pessoas vão reter de você. Se você está amargurado até hoje, que alguém que te deu a volta, teu patrão, teu amigo, teu marido, sei lá quem for, alguém te roubou monetariamente. Aí agora entra o problema de muitos aqui. Porque o perdão na área financeira, dependendo do grau que é, ele é muito difícil de ser dado. Porque ele provoca dor profunda. E se você reparar, a área financeira é uma das áreas que causa mais amargura na vida das pessoas. Se você trabalhou, escute o que eu vou falar para você, talvez você não percebeu isso. Se teu pai te forçou, tua mãe te forçou a trabalhar quando você era criança, vender bala, ir para roupa, ganhar dinheiro, você tem uma raiz de amargura em você. Porque aquele não era seu desejo de criança, seu desejo é brincar. Criança foi feita para brincar, não para trabalhar. Um dia eu estava ministrando na igreja, numa irmã da igreja, na sobreira, manifestou-se um demônio nela. E eu falei, como é que você acertou na vida dela? Eu amargurei ela. Quando ela era criança, eu fiz o pai dela fazer ela trabalhar. Ela só trabalhava. Ela queria brincar com as crianças. Mas eu fiz o pai dela fazer ela buscar dinheiro na rua. Eu expulsei aquele espírito. Quando ela voltou daquela libertação, ela chorava e falava assim, apóstolo, eu só queria brincar com as crianças. Eu amava muito criança, eu queria abraçar as crianças, mas eu era forçado pelo meu pai a trabalhar. Eu comecei a ser rejeitado pelas crianças, porque eu tinha que pedir, pegar latinha, pedir dinheiro. Isso cresceu na minha vida, foi me ferindo. E hoje estou aqui, eu tenho tantos problemas. E foi chorando, basta. A raiz de amargura, ela coloca a pessoa dentro de uma prisão. Você tem que entender se alguém, principalmente se foi alguém da sua família, muito próximo de você, se você foi violentada, mulher, abusada sexualmente, alguém te tocou, se teu irmão te tocou, você tem uma raiz profunda de amargura e você vai ter que ser curado hoje aqui dentro.
São as prisões inconscientes. E felizmente, às vezes você não percebe, mas ela inflamou o curso, ela inflama, está em Hebreus, ela inflama o curso da vida. O seu curso da vida não vai dar certo, vai ter muito problema. Tu é talentosa, tu é brilhosa, mas você tem um problema emocional que nem você entende, cara. Hora ou outra você tem um súbito, um roubo, que você não quer ir para a igreja, você não quer falar com ninguém. Isso aí não tem nada a ver com Jesus, isso aí não é só a personalidade verdadeira. Pessoas que se isolam, pessoas que não querem falar com ninguém, pessoas que estão sempre sendo arrogantes, pessoas que estão sempre tendo medo, pessoas que se autocomiseração, tudo isso é resultado de raiz de amargura. A raiz de amargura, quando ela entra, rejeição, molestação, traumas. Às vezes você perdeu um parente, perdeu um pai, morreu quando era criança. Quando você era criança, perdeu a mãe, você sentiu uma forte raiz de amargura. Você falou contra Deus. Deus, por que tu levou? Você está amargurada contra Deus. Tem pessoas aqui que estão ofendidas contra Deus. Deus, por que você permitiu perder isso? Deus, por que eu perdi todo o meu dinheiro? Deus, por que eu fui fiel? E se amargurou e saiu da igreja, ficou desviada, ficou amargurada com Deus, querendo nem falar mais com Deus. E é verdade isso, cara. É verdade. Eu vi uma história que eu li de uma pastora, de um pastor nos Estados Unidos. Eles eram brilhantes, mas tinha um problema. Quando o pastor, o marido, não estava perto da mulher, tinha um problema que acontecia na igreja com ela. Ela fala que as pessoas humilhavam ela. Sempre alguém na igreja humilhava ela. Aí ele chegava de viagem, chegava do trabalho, e ela contava para ele. Ele nunca acreditava nela. Falei, você está exagerando. Não é assim, as pessoas não vão fazer isso contigo, não é possível. Ela, estou falando para você, a irmã falou tal, falou que eu sou isso e isso, na minha cara. Ela, não, olha, você está exagerando, você não pode falar isso. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 anos de casamento, a vida foi para frente. Sempre as pessoas na igreja humilhavam ela. E ela falava para ele, ele nunca acreditava nela. Aí um belo dia, ela levou isso diante do Senhor, falou, cansei, fez um propósito de jejum, fez tanto dia de jejum. Senhor, meu marido não dá ouvido, eu sou humilhada, o que está acontecendo na minha vida? E ela entrou no propósito de jejum. Quando entrou nesse propósito de jejum, o Senhor deu claramente a revelação para ela. E falou assim, você fez isso com o seu pai. Você um dia julgou o seu pai, que o seu pai não dava atenção e não protegia tua mãe dentro de casa. Aí ela, Senhor, quando foi isso? Ela começou a orar. Aí o Senhor trouxe toda a memória dela. O que ela falava contra o pai dela? O que ela fez? Visitou os pais dela. Foi no pai dela e pediu perdão para o pai dela. Pai, quero te pedir perdão, porque eu passei minha infância, minha vida, eu cresci, me tornei adulto, falando que o Senhor deveria amar mais minha mãe, cuidar mais minha mãe e proteger minha mãe. O Senhor não protegia minha mãe. Ela pediu perdão, se arrependeu, fez uma oferta na vida do pai dela, abençoou o pai dela e foi embora. Aí um belo dia, alguém na igreja se levanta e ofende ela. Aí ela vai falar com ele. Quando ela foi falar com ele, com o marido dela, só que o marido dela não sabia dessa situação dela, pessoal, com o pai. Imediatamente, ele se levantou e falou assim, quem? Como é que falou com você? Ó, tem acontecido isso durante tanto tempo dentro da igreja, tantos anos estou aqui dentro. Ele falou, o que está acontecendo? O que ele nunca ouviu ela, de repente o ouvido dele se abriu. Havia um espírito que impediu o marido dela de ouvir a verdade sair da boca dela e dar atenção a ela. Exatamente o que ela julgou o pai dela, o marido dela fazia igualzinho com ela. Então tem coisas que acontecem na sua vida, que a sua mulher faz com você, porque foi alguma coisa que você falou contra sua mãe. Chamado fruto de julgamento. Nem a pessoa que está perto de você sabe porque está ali. Mas você colhe o mesmo fruto. O fruto do julgamento é o que você semeia, o que você fala, é o que volta contra você. É o poder que você deu, a autoridade que você deu para Satanás julgar você contra a lei da semeadura, porque é através do pecado da justiça própria. Então, quando alguém te ofende, toma cuidado. Porque a primeira coisa que nós temos a tendência é o quê? Justiça. Não. Deus vai fazer justiça a meu favor. Olha, o que eu mais vi no meio dos cristãos é isso aí. Ofensa no meio da igreja, ofensa. Deus vai se levantar, mas tu vai ver se Deus é na minha vida ou não vai. Tu vai pagar o que tu fez. Falei, pronto. Ela apontou a arma para ela assim, ó. Não vai. O
Quem vai pagar o preço dobrado é quem está falando. Mesmo que você for ofendida, você não tem direito de ofender nem julgar ninguém. Porque se você ofende e paga na mesma moeda, você está contra o princípio da palavra. Pagai o mal com bem. Por que você está pagando o mal com o mal? Você está me entendendo? Então, faz parte da vida tudo que nós vamos passar. Todo mundo aqui vai passar por raiz de amargura na tua vida. Agora tem umas que vai fazer você ter um problema na tua área sexual. Tem raiz de amargura que faz o filho se tornar um homossexual, porque foi amargurado pelo pai. E o pai falava que ele era, você é um boiola, você é gay, você é isso aqui, você... vira homem, rapazinho. Aí o que acontece? Amargurou o coração da criança. Aí cresce, se torna homossexual porque acha que está seguindo o sentimento das emoções feridas, tem uma personalidade que não é dele, nem ele entende por que tem esse desejo, simplesmente por causa do pai dele. Porque a amargura entrou, gerou o espírito conforme o pai falou, entrou, criou raiz, gerou fruto, cresceu o tronco, gerou fruto. E agora, para inverter esse quadro, que a maioria das pessoas que estão aprisionadas em certos problemas sexuais, literalmente é por causa de raiz de amargura, abandono do pai e de mãe, ofensas e palavras de maldição de pai e de mãe. Provocam o que é raiz de amargura, que gera as maldições, e a personalidade da pessoa segue conforme aquilo que foi amaldiçoado pelo próprio pai, porque o coração se ofendeu, você se ofendeu profundamente com aquilo que seu pai fez contra você. Alguém está me ouvindo aqui? Vocês estão sérios, todo mundo quietinho assim. Mas você está pensando? Quantos são feridos aqui e traídos por um amigo que nunca mais voltou na sua vida? Levanta a mão. Amigos. For amigo mesmo que te feriu, felizmente. Hoje é dia de você liberar mais alguma coisa aí. Se não foi tudo, vai ter que ir tudo. Você vai ver um resultado na sua vida. Agora fala sério. Quantas pessoas aqui foram feridas por alguém, seja pai, seja mãe, que você não queria mais ver essa pessoa? Levanta a mão para mim. Você tem coragem de levantar a mão? Tudo isso? Meu Deus. Jesus. Não, levanta a mão de novo, sério. Que sério, não fica com vergonha não. Já passei por questões assim. Abaixa a mão. Ó, mesmo que você perdoou seu irmão, sua irmã, mas você não pensa e não consegue ver e nem aceita essa pessoa perto de você. Levanta a mão. Você não quer ela perto. Agora, quantos aqui tem até medo, sabe quem é o teu parente ou amigo? Você conhece a pessoa, sabe o que ela faz. Você tem até medo da personalidade dela. Você tem medo dela ficar perto de você. Levanta a mão. Bastante gente. Ok. Isso aí vai ter que ser curado em você. Você vai ser livre disso. Já passei por isso também. Eu amava de longe. Não quero perto que eu conheço. Amor à distância, né? Tinha esse problema. Mas não é certo. Quando você ama e está com o coração curado, você não tem mais medo que aquela pessoa pode fazer ou deixar de fazer contra você. Você está pleno. Uma vez que você consegue perdoar, você sobe um degrau na sua vida, da maturidade. Coisas que te ofendiam antes não tem mais poder. Aquele trono não tem mais poder de ofender você. Significa que agora, no reino do Espírito, os anjos, assim, olha, agora ela pode representar a gente em algumas áreas que antes não podia. Porque antes ela era só vítima, agora se tornou uma pessoa madura. Você não cresce se você não aprender a vencer aquilo que estava vencendo você. Enquanto você não se tornar maior do que as ofensas que as pessoas te causam, maior que as dores que você sente, maior do que as humilhações que você passou, você não vai crescer. Você não cresce além daquilo que você é capaz de perdoar. Você não cresce além daquilo que você é capaz de se reinventar em Deus. O sinal que você amadureceu, você perdoou e amadureceu, é que você não tem mais medo da pessoa te ofender de novo. Você não tem mais medo de chegar perto de você. Você está maduro, você está brindada, você aprendeu. Você sabe lidar com quem está perto de você agora. Eu tenho experiência no ministério que, às vezes, meu pessoal, às vezes, tem certo receio de certas situações. Eu não tenho. Eu não tenho. Porque eu já passei por aquele livro muitas vezes. Eu já venci. Eu não atuo mais naquele campo ali. Eu não estou mais naquele nível. Eu sei o que as pessoas carregam. Eu quero as pessoas se libertam.
Mas eu não posso descer no nível das emoções para ficar lidando com a libertação dela. Eu estou no nível do espírito. Então, quando você desce para o campo das emoções para você discutir razão, você carrega amargura. O grande dilema nosso agora, a partir de diante, é o seguinte. Principalmente você que é casado, você que são casados, você estão em comunhão de igreja, tudo isso. Alguém está com a amargura, está no campo da alma, toma cuidado. E para você suportar isso, você tem que estar no campo do espírito. Você consegue estar acima daquilo ali. Às vezes é a opressão da batalha, e quem carrega a raiz de amargura, ela tem espírito de raiva, espírito de ofensa. Você já viu uma pessoa que tem raiva, ofensa? Só de você chegar perto de você, você sente, caramba, coisa estranha da mulher. Você sente a opressão da pessoa, a verdade não é? É o peso no coração dela, você discerne. Agora, quando você carrega a raiz de amargura e rejeição, escute o que eu vou falar para você agora. Aí você chega no trabalho, você quer buscar um trabalho, a pessoa olha para você, te rejeita sem você saber por quê. Gente, mas eu pedi meu cabelo tão bonito. Gente, eu fiquei um mês tentando gravar essa frase que, por que não está dando certo? Você tem um bloqueio em você. Você carrega algo que as pessoas, elas não sabem às vezes, mas essa frequência ela se manifesta e você nem percebe. Mas a pessoa que está perto de você percebe. Então, quando as pessoas chegam com as frequências, com os espíritos, eu sei. Eu sinto o fardo dela, eu sinto que está carregando. Então, eu estou em um lugar onde eu sei o que é aquilo ali. Então, não tem problema para mim. Eu estou aqui para ajudar a pessoa. Mas quem não sabe disso? Não quer ficar perto de você, não. Ui, cara esquisito, mulher esquisita. Você está entendendo? E essa mulher é controladora. A raiz de amargura é o que a Jezabel precisa. Principalmente as mulheres. Para fazer você ser uma pessoa controladora. Para fazer você ser uma pessoa que quer dominar. Quando você está curado da raiz de amargura e você se aceita quem realmente você é, você aprende a andar em autoridade e aprender a se submeter à autoridade. Você muda, seu comportamento muda, as suas ações mudam. Nós homens, quando somos curados, eu não preciso impor sobre minha esposa. Eu não preciso ser assim, mano. Quando você está com raiz de amargura, o seu tom de voz ele aumenta, mas a sua autoridade diminui. Tu fala com arrogância, mas tu perde influência. Quanto mais alto você fala dentro de casa, significa o quê? Que você está perdendo ainda mais autoridade e influência no coração da sua família. Então, todas as vezes que eu falo meu tom, eu falei, peraí, eu não posso deixar que eu saia do meu ponto. Eu aprendi o equilíbrio. E nós vamos gerando o quê? Domínio próprio. Eu estou sendo aperfeiçoado. Você está sendo aperfeiçoado. Agora eu vou te contar uma coisinha. Isso aqui vai ser muito bom. Se fosse vocês anotavam isso aqui. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo? É coisa boa. Mas é muita libertação aqui dentro. Mas é verdade. Marido e mulher, presta atenção. Vou te falar uma coisa que essa é uma experiência que eu tive. Isso aqui é uma experiência que eu acho que talvez isso aqui pode abrir alguma janelinha para você ter um escape na tua vida. Tudo aquilo que você mais esperou que a sua mulher fosse para você e fizesse para você. Aquilo que você... Não, peraí, vou fazer o seguinte, eu vou falar um negócio aqui, eu vou mexer com a mulher daqui, mas não me taca a pé da mulher, não me taca. O problema é de vocês que caíram primeiro lá no jardim. Eu vou falar agora com os homens e as mulheres suportem. Não estou defendendo os homens, mas eu vou ensinar algo para eles. Que também isso aqui vai te dar uma chave para vocês mulheres. Até para vocês não errar com quem vocês vão casar. O grande dilema do casamento é esse aqui. Se você casar com a pessoa errada, que não ama o que você ama, que não se entrega e se sacrifica a si mesmo pelo seu propósito de vida, marido, você está em apuros. Você está em sérios apuros na tua vida. Se você casar com a pessoa certa, que segue você, que ama o que você ama, que a sua companheira, aquela Ezera, a adjuntora, o seu tesouro, a sua amiga, naquilo que você faz, e admira o que você faz, você vai ser bem sucedido no casamento. O grande dilema do casal é esse. Quando o homem casa com uma mulher que não tem compatibilidade com aquilo que ele faz, que ele é e o que ele é chamado para fazer.
A mulher pode ser boa, mas o casamento não vai dar certo. A probabilidade é muito pequena de dar certo. Quando você vai casar com uma pessoa, você tem que casar com o propósito dela. Não só com a carne dela. Os olhos azuis dele, o cabelo preto bonito dele. Os músculos dele. Você não pode casar com isso, mulher. Até você, mulher, se você está na vida de alguém, você ainda não casou, mas você olha o que ele faz, o que ele é, e você não ama, não admira isso, é melhor você pensar 2 vezes em casar. Não vai porque você gosta de apaixonar, eu estou muito apaixonadinha, estou apaixonada, é romance, uau, estou fazendo castinha. Meu filho, primeiro, olha o propósito. É isso que eu amo? É isso que eu vou me entregar? Porque a mulher tem que seguir o homem. Ele é cabeça. Quando há um jogo desigual, uma desigualdade desse ponto, aí começam os grandes problemas. Porque o marido não vai ser satisfeito. O que o homem mais quer da mulher? Mulher, pega o segredo. Ele quer que você seja amiga dele. Que você tenha alegria com ele, que você chore com ele, que você admire ele no que ele faz. E participe. Irmão, ele pode ser um caminhoneiro. E você é uma esteticista, como é que é esteticista? Sei lá, cabeleireira, seja o que for. Mas admire o que ele faz. Sinta o que ele sente. Sinta o fardo dele. Se comunique na área do que ele faz. Mesmo que você não sabe, mas admire e ame. Porque aí tu vai ver um homem que você vai ter do seu lado. O homem, quando ele tem uma amiga do lado, que está do lado dele, lutando junto com ele pelas coisas que ele está fazendo. Minha filha, vou falar uma outra coisa. Tu pode ser mais posse do teu marido em questão de dinheiro na sua profissão que você tem. Mas se você larga isso em prol dele, eu posso dizer que você vai ter muito mais felicidade ainda na tua vida. Se você fazer ele crescer junto com você. Calma, é um conselho. Tem muitas coisas que podemos ajustar nisso. Mas eu estou falando algo sério. Quando a mulher segue o homem casa com uma mulher que segue o propósito que ele carrega, aí sim deu certo, casou com o propósito. Fora isso, a coisa vai dar errado. Vai dar muito problema. Mulher e homem, vocês têm que interagir junto dentro daquilo que vocês são. Daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês amam. O homem também tem que se encurvar e entrar dentro da dor da mulher, dentro do que ela faz, e respeitar e admirar o que ela faz, seus dons. Aí sim, quando a mulher honra o marido, ela vai receber a honra dobrada. Escute o que eu vou falar para você aqui agora. Estou falando sério aqui. Se você não curar a amargura que você colocou no seu marido, uma amiguinha de fora vai querer curar. Vou falar a verdade. Posso falar a verdade? Vou falar. O grande problema que há de relacionamento conjugal, traição, tudo isso, é quando a mulher amargura o homem. Calma, o homem faz com a mulher também. Vou falar dos 2 lados aqui agora. Quando a mulher não é suprida pelo homem sentimentalmente, a honra, amigo. O que sustenta o casamento é a amizade, é o propósito. Viver pelo mesmo propósito e ter uma amizade. Tudo o que você espera durante anos, você reclama com o teu marido, ele não faz por você. Você pede, ele não te enxerga, não te vê, não te corresponde, você está com uma amargura no teu coração. Que ele vai ter que curar você, que você não consegue se autocurar disso. Mesmo que você perdoe, mesmo que você faça, alguém tem que te curar, e é ele. Porque nesse caso, meu querido, não vai ter um amiguinho de fora que pode entrar ali. Não vai poder entrar. Quando o homem e mulher espera de você, ele espera que você esteja do lado dele, quer que você trabalhe junto com ele, fica na mesma cobrança de sempre, reclama das mesmas coisas de sempre, espera as mesmas coisas de sempre, e não tem retorno, você está perdendo o teu homem. Por quê? Porque a amizade, ela está cortando, o vínculo está cortando, a admiração, a honra que você não está dando e não está correspondendo, isso está se convertendo em raiz de amargura. Isso é uma experiência profunda. O Senhor me deu uma experiência assim profunda. Eu fui levado em espírito. Aí o Senhor me ensinou daquela dimensão o que acontece com homens íntegros, santos, mas por que eles caem? Porque mulheres íntegras, santas, honestas, por que elas se divorciam? Por que elas caem? O Senhor me mostrou. No Jardim do Éden, Adão era puro e íntegro. Eva era pura e íntegra. Houve uma queda, houve uma sedição da serpente, porque não estavam juntos. Aí Deus mostrou algo para mim. Na guerra em relação
A raiz de amargura. O perigo é esse. Que quando o homem ele é íntegro, quando o homem ele é suprido, ele é tudo, ele é homem perfeito. Ok. Mas se ele tem raiz de amargura no coração, ele está desprotegido. Se a mulher não protege o coração do homem, e ela produz raiz de amargura e não cura o homem, ele está vulnerável à tentação. Porque tem coisas que só a mulher pode proteger o homem, e só o homem pode proteger a mulher da serpente. O homem tem que proteger a mulher da serpente. Se a mulher está induzida pela serpente e traz amargura, o homem traz o fruto errado, há uma desproteção. Meu filho, o seu caráter não vai te livrar disso, sua unção não vai te livrar disso, anjo não vai te livrar disso. É só tua mulher. Tem coisas que Deus colocou sua mulher como guardiã do seu coração. Tem coisas que Deus colocou o seu homem como guardião do seu coração humano. Carne. Estou te falando a sua carne. Estou te falando a sua humanidade. Precisa da proteção. Se a sua mulher não te supre, não te protege sexualmente, emocionalmente, ela não tira o seu fardo, o diabo a qualquer momento vai fazer que alguém de fora tire esse fardo, essa pressão de você. Porque não adianta, o corpo humano, ele é como uma panela de pressão, ele carrega pressão, ele se acumula de pressão. O casamento é um dos maiores benefícios que o homem pode ter na terra, homem e mulher. Porque vocês têm que arrancar a pressão um dos outros, mas se você está trazendo só amargura e não se curam, a pressão aumenta ainda mais. Aí alguém lá fora vai querer ser a cura para o seu marido, ou alguém lá fora vai querer ser a cura para sua mulher. Porque Jezabel faz isso. A raiz de amargura, ela deixa uma brecha que ninguém consegue tampar, meu filho. Ninguém. Nenhum profeta, nem o teu pastor, nenhum profeta, ninguém vai tampar. É algo que tem que ser reconhecido e curado. Porque você tem uma mácula, você tem uma ferida, você está fraca, você está fraco. Emocionalmente você está fraca. Emocionalmente você está fraco. Não adianta tentar cortar esse princípio aqui, cortar caminho, que não adianta isso aqui. O que eu vi de conversa, o que eu conversei com grandes homens de Deus, o que os processos que eu vivi na vida, o que eu vi, eu aprendi, é isso. Deus me deu uma experiência, durante essa experiência de 1 ano, eu enfrentei esses tronos, eu vi toda a configuração do que acontece. Eu posso ensinar coisa muito profunda para vocês aqui dentro. Muito profunda, estou falando sério para você. Se você consegue sanar esses lugares em você, você vai ver que você, nessas dimensões obscuras de amargura, rejeição de mãe, de pai, você não ouve mais a voz dos espíritos geracionais, nem de demônios ali dentro. Não espere Satanás falar, eu sou o diabo, eu estou falando com você. Não. O diabo ele fala assim, exatamente na primeira pessoa com você. Como se fosse você. A voz de Satanás é igualzinha à voz da sua mente. Ela vem exatamente na frequência da sua ferida. Quando você está amargurado, você quer ter fuga. Por isso que o trono da luxúria pega pessoas com amargura, porque a luxúria é a válvula de escape. É o falso amor. Aí você procura um falso amor no prazer, no reconhecimento. Então alguém fala muito encantador com você, teu marido não fala. E você está com amargura, está com ferida. Você está sensível. Você ouve a voz do diabo, porque tem influência, porque tem um buraco em você que o Espírito Santo não pode entrar ali, porque você não deixou. A palavra não entrou ali. Então, levantar esses muros de proteções extra que eu estou ensinando aqui, você já viu como eu ensino aberto para vocês? Eu estou levantando vários muros para vocês, meu querido, estou ajudando. Às vezes dói, eu já preguei sobre o Shura, eu preguei várias coisas para você aqui dentro. Hoje eu preciso, são 7 horas, tá bom, estamos no tempinho ainda. 7h10 aqui. Acho que a gente tem um tempinho ainda. Eu tenho tempinho com vocês? Tenho mesmo? Então vou ensinar para você. Eu estou tentando ser assim, sabe, tipo um conselheiro agora com você. Eu estou mais no espírito de conselho do que pregação aqui hoje para você. Eu estou mais no espírito de conselho do que pregação para você aqui hoje. Por isso que eu estou aqui embaixo, estou sentindo você, estou olhando para você, para me interpretar a pessoa que está aqui dentro e vou falando em áreas aqui que eu sei que eu estou acessando aqui certinho. Eu estou falando sério. Então por que a luxúria ela pega tão rápido, pessoa? Por que é tão difícil lutar contra a luxúria? Porque a luxúria é o falso amor. Escute muito bem.
luxúria é chamado falso amor. Tudo que vem dela é uma busca no coração de uma pessoa que carrega amargura, rejeição. A pessoa está com pressão na vida. Isso tem que sair. Porque o corpo humano, o corpo e a sua alma, ela não aguenta. Quando você está cansado fisicamente, alguém tem que fazer uma massagem em você, você tem que tomar um banho quente, você tem que tirar a pressão do corpo. Não adianta, é corpo. Na guerra espiritual, batalha, estou falando guerra contra demônios, estou falando sério com você, aberto para você entender. Cada um tem que fazer a sua função, o marido tem que fazer a sua função, a mulher tem que fazer a sua função, para que haja uma proteção dentro de casa. Tem muitas coisas que eu sei que eu vou, até esse ano que vem, nós vamos ajustar na Clean Soul, que eu vou poder falar de restauração sexual com vocês. Nós vamos trabalhar em seminário de restauração da família. Nós vamos falar tudo isso ano que vem, amém? Para vocês, só interno, só para vocês. Só quem é membro vai entrar nisso, porque é um seminário da Imigrar. Os eventos para fora vai abrir do apóstolo, vai abrir para fora. Mas esses são para vocês, porque eu tenho que ter tempo com você aqui dentro. Minha equipe tem que ter tempo com você aqui dentro. Entende? É para você, membro, para ser efetivo. Então, o que eu vou falar com você aqui agora? Presta atenção nos detalhes. Cure a raiz de amargura do coração da sua esposa e vice-versa. Vou te ensinar agora um segredo para você. O Senhor me levou em espírito, me revelou, me mostrou. E me mostrou exatamente onde eu tinha amargura. Eu tenho amargura com a Monique, eu tenho amargura com minha mãe. Pode ser. E olha, em grau poderoso. Eu tenho. Falei, quando? Aonde? Aí o Senhor me levava para ver. Aí Ele me ensinou o segredo. Todas as áreas onde vocês têm desgaste, cobranças, que não tem retorno, se produziu uma raiz de amargura inconsciente em vocês. Você entra no desgaste. Todas as áreas que vocês estão desgastados, tem que ter um reconhecimento. Agora eu vou te ensinar para você. Mulher, suporte quando o seu marido te falar a verdade para você. Ouça calada. Porque se você, quando ele estiver falando, confessando a raiz de amargura, tentar se defender, a coisa piora. Você vai ferir mais ainda, ele está com a amargura. E escute o que eu vou ensinar para você. Quando a pessoa está falando por raiz de amargura, não conteste, ouça. Se alguém que você causou amargura, ela vai vir para você, ela vai falar de um jeito que você também não vai gostar. Mas você errou. Calma, ela vai chorar. Calma, ela vai te pedir perdão também. Só calma, só tenha calma. Porque ela vai soltar a pressão e a dor da raiz de amargura. Ela vai ser curada. Mas nesse momento, o sentimento dela vai olhar para você. O coração dela vai olhar para você. Se você está ouvindo ou não. Se você deixar a dureza, se você for cabeçudo, se você não se ouvir, não tem cura. Agora escute o que eu vou ensinar para você. O primeiro ponto, seja sincero, e tem que ser no momento que vocês não estão debaixo de tensão de batalha espiritual. Tem que ser o seu momento que você está mais acessível ao coração do outro. Vai falar assim, senta aqui, me ouve aqui, ó. Senta aqui, ó. Me ouve. Escute o que eu vou te falar. Aprenda uma coisa que eu vou te ensinar aqui. As ações que você não gosta do seu marido, se foi causado por causa da sua raiz de amargura, elas são só resultado daquilo que você não supriu nele. As ações que você não gosta da sua esposa com você, é resultado de insatisfações e amarguras que ela carrega, daquilo que também ela não é suprida como mulher. Estou te falando desde a amizade, do respeito, do carinho e na área sexual. Do zelo. Então, quando você chega diante de certas ações, às vezes seu marido está grosseiro com você, peraí, calma, não se ofenda ainda não. Você tem que procurar entender. Por que está grosseiro comigo? Por que meu marido está falando assim? Por que está insatisfeito comigo? Porque o subconsciente dele está ativado ali a raiz de amargura. Ele está falando com você através da amargura de alguma coisa que ele está insatisfeito com você. E geralmente isso você percebe quando não tem ação nenhuma sua. Vocês já repararam quando você não tem uma ação e de repente, mulher ou marido, tanto faz aqui, amém? De repente você fica grosseiro, você fica insatisfeito com a pessoa? É verdade ou não é? Sim ou não? Fala a verdade. É, todo mundo é assim. Todo mundo aqui é igual. Quando de repente você sente tristeza, ou você não quer nem falar,
Ou você fala com rancor. Ou você está... Peraí, é esse exato momento que você está falando pela raiz de amargura. Esse aí é o falso discernimento. Quem carrega a raiz de amargura, carrega um espírito de falso discernimento, falsa sabedoria. Porque você fala através da amargura, você não fala através da cura, você não fala através do amor. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você tenha certo, o tom que está saindo de você está saindo ofensivo e grosseiro, você já perdeu a tua razão. É verdade ou não é? Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, falai a verdade em amor. Então quando você fala uma verdade, você está mesmo tendo atenção. Você não está falando pela raiz, se você não fala pela amargura, você fala com autoridade, você fala com amor, e a pessoa sente. E sabe que você está falando de um canal puro, certo, correto. Então, quando eu vou falar uma verdade, alguma questão dentro de casa, alguma coisa, eu quero chamar a atenção da minha esposa, eu tenho que certificar que não está vindo por amargura. Eu tenho que certificar que está vindo pela consciência e a razão. O que é correto. Ouça o que eu vou te falar. Ouça. Pronto, quando eu acabei de falar, te amo. Pronto. Se você falou com autoridade, falou com posicionamento e conseguiu liberar amor depois, você está falando sem amargura. Agora, quando você fala e você não consegue liberar amor depois, tem algo errado em você. Se você não consegue ter paz depois, reconciliação, estar perto, vamos embora. Tem alguma coisa errada em você. Agora, quando você fala uma verdade, você está insatisfeito e você quer fugir, você fala e não quer ficar perto, ativa seu sininho. Você está com amargura. Então tu já viu como você está aqui? Você não fica perto de mim não. Fica perto de mim. Mas o que eu fiz, meu Deus do céu? De amargura. Agora o que o homem tem que suportar? Quando a sua mulher te falar, ouça. Ouviu? Agora qual é o seu trabalho? Os dois trabalhos, presta atenção que eu vou ensinar para vocês. Essa foi a minha maneira que eu lido com a meu Nick, no meu casamento, minha vida. E ouça. Às vezes vou agir assim com você, porque você, anos assim, você deixou aqui. Cure, faça a sua parte. Aí está fazendo a parte dela? Some aquilo lá. Simplesmente some. A ação muda. Me cure. E às vezes eu faço assim, desde o meu processo, quando eu comecei a ser curado de raiz de amargura, desde que a minha mãe, minha família, eu comecei a ter uma estratégia, ensinar eles. Se em algum momento eu for um pouco grosso com você, calma. Eu estou sendo curado daquilo que você fez comigo. Eu estou em processo de cura. Depois que a cura estava feita, acabou. Não tinha mais isso. Mas em algum momento, quando sua mulher ou seu marido está em processo de cura ainda, mesmo que vocês pediram perdão, hora ou outra vai vir, calma, está em cura. Você tem que só suportar o momento. Daqui a pouco ele está curado, daqui a pouco está curado. Então o que você tem que fazer? Mulher, continue curando aquela área que ele expressou para você, da insatisfação dele com você. E homem, faça a mesma coisa, porque se só um lutar e o outro lutar, não adianta. Não adianta. A mulher tem que corresponder ao marido, o marido tem que corresponder à mulher. Um dia quando eu pregar aqui, está chegando o momento, estou doido para isso, tá? Fazer um seminário só para casais aqui comigo aqui. Vamos fazer ano que vem. Trazer um pessoal bom aí também de fora, vai ser legal. Fazer um seminário com vocês. E eu quero falar para vocês coisas que vocês vão aprender até na relação sexual. Vocês vão aprender o que em hebraico, o significado mais profundo, que Deus me deu uma revelação. Inclusive, eu posso escrever até um livro sobre isso. Eu recebi uma revelação que em lugar nenhum eu vi isso aqui, encontrei isso. E eu pesquisei, olhei, não tem, eu não achei. Porque o Senhor me abriu e descortinou algo dentro do hebraico para mim, e eu vi a formação e entendi o nome de Deus no casamento. O que acontece quando o homem e a mulher se unem? O potencial divino está no casamento. O grande potencial de vocês está na união com a pessoa certa. União funde a força, cresce. O nome da mulher em hebraico é Isha. I-S-H. E o Yud em cima. Do homem é Isha.
Da mulher Ishar, desculpa, o homem é Ish, da mulher Ishar. Aí entra o Azinho e o H, Ishar. Aí tem um segredo aqui. Quando o Ish, a mulher, foi tirado do Ish, do homem. Ok? Foi formado Ishar. Ish, Ishar. Homem, mulher. Você pega em hebraico que você vê. Quando você pega a última letrinha, o Yud, do nome do homem, e as duas últimas letras do nome que acrescentou no nome da mulher, formam o nome Yahvé. Que é as 3 primeiras letras do nome sagrado de Deus, Yahvé, que está em livro de Salmo. Fala, Yahvé é o meu Senhor, meu Altíssimo. Yahvé. E o que é mais interessante é que quando se funde o nome da mulher agora, Isha, Ish, você tem mais uma palavra que está dentro do nome deles. Aí tira, agora não tem como fazer, tem que mostrar num quadro para vocês. A palavra fogo. Vav. E a palavra fogo está ali dentro. Quando o homem e a mulher se fundem, há um fogo que se renova, uma energia. E uma manifestação do divino, do santo, entre o homem e a mulher. E o nome sagrado, as 3 primeiras letras do nome sagrado está na relação entre o homem e a mulher, do nome, da fusão dos dois. Chamado Vav. Eu pesquisei mais profundo, achei isso na raiz do hebraico, achei isso dos grandes mestres de Israel. Eu fui e achei, e fui. Deus me deu, pá, peguei o segredo. Aí depois de um tempo, eu fui ver a manifestação disso. Quando Deus me deu uma revelação, passei uma experiência, fui subindo degraus, aí eu acessei. Aí agora eu descobri. Eu descobri algo que só vou pregar um dia para vocês mais para frente, que eu não posso falar agora. É um processo. Mas eu vou ensinar, mas não é agora. Não pode ser agora. É o momento certo, nós vamos liberar um som sobre isso. Aí sim. Aí sim. Aí você vai ter a verdadeira relação sexual com a sua esposa, com o seu marido. Ok? Aí você vai atingir isso. Eu vou liberar sobre vocês, vou abençoar. Pronto, agora você pode ir lá para sua casa lá morar com sua mulher. Agora vocês vão entender o que é Deus manifestando sobre vocês dois. Então, eu e minha esposa, quando nós estamos juntos, é um fogo celestial que cai sobre a gente. Um fogo. A raiz de amargura impede isso de acontecer na vida de vocês, a plenitude de vocês. É um processo que eu estou desenvolvendo e pegando essa revelação, porque eu creio que Deus está me dando isso, porque eu acho que é a forma de restaurar. Vamos ter que sair só daquelas coisas práticas, de muita coisa bonitinha, falar para casamento. Eu já sei tudo, eu podia pregar tudo para vocês aí. Mas a minha condição é outra. Deus falou assim, eu estou te dando palavras e pregações que vão provocar, e é necessário, coisas que provoquem mudanças verdadeiras na minha igreja. Que elas sejam práticas, violentas e vividas, para que eles rapidamente sejam transformados. Agora, eu posso pregar tudo aquilo que o Evangelho vocês vê de bonito aí para fora. Eu sei tudo, já passei por tudo isso. Mas hoje as palavras e a dimensão que eu estou pregando, essa é uma dimensão de um fogo maior. Por isso que ela confronta, ela pega, ela puxa, ela confronta, ela injeta fogo em você. Porque são pregações que elas têm que produzir transformações mais rápidas em vocês. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês? Tem muitas pregações maravilhosas e boas, mas elas já estão num assentamento que você já conhece. Que você gosta de ouvir. Uau, legal, bonito. Às vezes você ouve aquelas mesmas coisas no YouTube lá, aí você procura o cara falando dentro da mesma sequência, 3 passos para isso. É aquilo que a tua mente gosta de ouvir. É o costumeiro, é o normal. Então tudo isso a gente já tem. Por isso nós precisamos estar no lugar do Deus de palavras e revelações que elas vão provocar de fato a transformação que a igreja está precisando para essa hora. Tá bom? Já está chegando a sua hora, está chegando a nossa hora aqui, amém? Agora resumindo tudo para você aqui agora. Raiz de amargura. O seu grande inimigo. Como é que está hoje o seu relacionamento com os seus irmãos? Eu tenho processo, eu tenho outros irmãos, eu estou em processo ajudando na cura, estou orando para a cura deles. Eu estou preparado para qualquer coisa. Mas eu quero que eles sejam curados. Então estou esperando momentos. Então estou pleno, chego. Tem chaves, tem uma plenitude que eu transfiro rápido. Mas vocês têm que adquirir isso. Vocês precisam curar os irmãos e a família de vocês. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Faz quanto tempo que você não fala com seu irmão ou sua irmã? Você não mandou uma mensagem. Faz quanto tempo, ou quanto tempo demora
para você falar com sua mãe e com seu pai? Os vivos, estão vivos. Qual o seu nível de dificuldade de entrar numa igreja que você não conhece ninguém e chegar e outras pessoas abraçar e se abrir rapidamente e criar rapidamente um vínculo de amizade, uma comunhão com a pessoa? Você é muito fechada, você tem muita dificuldade, você tem medo das pessoas, você é aquela pessoa muito analítica, primeiro vou analisar para ver quem são. Quem é você? O amor de Deus, ele é muito aberto. Hoje você chega, não te conheço, eu não conhecia você, mas você chegou, já te recebi, te abracei, te abençoei. E não quis ficar verificando se você é uma bruxa, se você é um bruxo. Mas você sabia que muitos líderes têm medo das pessoas ficando dentro da igreja? Eu vigio, lógico, que entra para o satanista. Não tem medo. A cura, ela deixa você a ser, quando você está livre da raiz de amargura, você se torna generoso, abençoador. Você não é mais maledicente, você não amaldiçoa mais, você não tem mais dificuldade de amar, você é muito mais claro e objetivo com as pessoas do que você sente e o que você está sentindo delas. Entende? O seu relacionamento se torna muito mais direto com seu marido e sua esposa, você é mais franco, mais direto. Você não fica nesse jeguinho assim, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo comigo, não sei. Você não me ama, você não... Você precisa ser curada. A gente precisa sair desse jogo das emoções. O mundo anda por emoções e sentimentos. Nós andamos por fé e consciência na palavra. Agora, eu estou finalizando a palavra de vocês, são 7h30. É isso mesmo, 7h30? É. Finalizando. Acho que eu falei bastante e ganhamos tempo, né? Ganhamos bastante tempo, né? Está sendo bom para vocês que estão falando aqui? Glória a Jesus. Mães, pais, rapidamente faça isso, que eu sei que vocês amarguraram seus filhos. Por mais que você dê muito amor, ele tem uma amargura. É quase impossível, cara, um filho não ter uma amargura com o pai. A gente é humano. Então você vai ter que ir até o seu filho. E você vai ter que ouvir o que ele vai te falar. E você vai perguntar, se você quer seus filhos de volta, pergunte para ele, filho, o que eu fiz? O que mamãe, o que papai fez contra você, que mais te entristeceu? Fala para mim. O filho, quando ele começa a abrir o coração, você vai acessar ali, você vai ver. O filho vai falar, vai estudar para fora. Um dia eu estava no monte, 21 dias de jejum. Não, 21 não, foi uma temporada, essa foi uma maior, foi bastante tempo. Aí eu falei com um rapazinho que estava no monte, vamos orar 3 dias em língua sem dormir? Aí ele falou, vamos embora. Aí eu falei, vamos embora, vamos embora. Era maravilhoso, você passava 1, 2, 3 horas, daqui a pouco os êxtases vinham. Aí tu ia para a dimensão do Espírito. Aí aconteceu comigo, ele estava sentado na cadeira do lado de lá e eu do lado de cá. Eu estou lá e estava em espírito, eu ouvia meu pai, eu estava em espírito, vi um monte de órgãos, do podre. Assim ali dentro, eu olhava para ele, aí eu voltava em espírito, orando em línguas, aí entrava de novo, agora os órgãos estavam tudo limpo. Aí vi uns homens querendo correr atrás dele, eu falei, pega os órgãos, vamos correr, que eles vão achar que você está ficando no órgão. Aí eu corri naquela dimensão. Aí eu voltei em espírito, falei, meu Deus, o que é isso? Aí o rapazinho do outro lado. Pastor Robson, caraca, eu tive uma visão aqui agora. Quem é Renato Paulino Martins? Quem é Ulisses Martins Pimentel? Eu falei, meu pai e meu irmão, não soube o nome deles. Caraca, Deus falou que vai libertar teu pai e teu irmão, rapaz. Eu falei, verdade, você está vendo agora o meu pai? Aí, depois Deus me levou na prisão do meu irmão. Aí daqui a alguns dias, meu irmão aparece lá em cima do monte, cara. Tá uma chuva, quem aparece do nada? O meu irmão. Aparece a pedir perdão, conversar comigo. Aí, Deus falou assim, vai lá na sua casa. Eu desci do monte, fui lá em casa, cheguei. Encontrei meu pai. Meu pai estava naquela época virado num giraia, cheio de capeta. Quando eu chego, eu vejo meu pai. O meu pai estava igual um crente que parecia que só viveu no céu. Eu não acreditava que era ele. Ele falou, filho, que bom que você está aqui. Sorridente, bonito, meu pai. Eu queria te pedir perdão. Queria pedir perdão para sua mãe. Aí me levou para conversar. Começou a chorar, pedir perdão. Porque eu lá no reino do Espírito, acessei a dimensão dele. Os órgãos eram do coração dele, estava podre. Aí vivia de novo. Meu espírito orando em línguas ministrou no meu pai, no meu irmão. Concordou com o rapaz que não sabia nem o nome do sobrenome do meu pai. Ninguém sabia sobre o nome do meu pai, que era Pimentel. Falou o nome do meu irmão que não sabia.
Fui para casa e aconteceu. Cura. Agora, bem rápido, nós vamos ministrar. Eu preciso que você abra o seu coração e se prepare para uma cura aqui hoje. Se prepare para uma libertação. Porque há muitos momentos eu fui ministrar a libertação, sim. Muitas pessoas manifestavam e falavam: diabo, como é que você entrou na vida quem você é? Eu sou a raiz de amargura. Como é que você entrou? Através do pai dela, fez isso. Ó, mesmo que você seja uma pessoa bondosa, homem de Deus, mulher de Deus, todos nós precisamos sempre de cura no coração em relação à amargura. Seu processo, alguns iniciou o processo, mas você ainda está em processo. Não significa que você ainda está curado, está liberto ainda. Os passos iniciais é liberar perdão. E você tem que verbalizar e você tem que procurar a pessoa. E, se possível, você ainda tem que restituir essa pessoa. Se você foi a pessoa que feriu, você tirou financeiramente de alguém, você fez alguma coisa, você vai ter que ir lá curar, você vai ter que pedir perdão. Você feriu a vida de alguém, você vai ter que pagar o que você deve. Ou vai ter que pedir perdão, a pessoa vai ter que te liberar. Ou se você pode fazer alguma coisa, faça para essa pessoa. Isso vai ser muito importante para o seu processo de libertação. Porque são essas coisas aí que travam a vida financeira, travam muita coisa. O diabo contesta contra você no reino do Espírito. Aquilo que você amargurou seu filho, falou contra ele no reino do Espírito, você vai ter que remover hoje aqui. E eu estou falando sério. Tudo que meu pai falou contra o meu irmão, eu lembro disso. As palavras. Todas as palavras meu pai colheu de volta através da vida do meu irmão. Meu irmão amargurou a vida do meu pai também. O que meu pai fez contra ele, meu pai colheu de volta. E o que meu irmão falou contra o meu pai, meu irmão colheu dobrado de volta também. E ainda colheu no filho dele. Eu lembro o dia da libertação, foi uma libertação vida dos meus irmãos. Isso aqui é muito forte. Tomara que meu irmão esteja até online ouvindo isso. Eu estava no Rio de Janeiro, ministrando sobre cura, perdão e raiz de amargura. Mas estava uma frequência gloriosa, violenta lá. Aí quem aparece no culto que eu estou pregando esse dia? Meu pai, meu irmão, o filho do meu irmão, aí os vizinhos da antiga, os que me viram pegar desde jovem. Eu falei: caraca, a galerinha tá tudo aqui dentro, cara. O pai de amargura, perdão. E aproveitei para descer o sarrafo, todo mundo, né? E pregando a unção do profeta mesmo. Eu estou lá libertando, mas o que acontece? Meu irmão manifesta. Meu pai está lá do outro lado. Ele sai daqui, ó. E pulou em cima dele. Agarrou ele no pescoço, quase matou o pai no chão. Ninguém tirava ele de cima. Só eu tirei. A libertação do meu próprio irmão queria matar meu pai. No culto. Você imagina isso para mim? Caraca. O irmão do apóstolo, o pai do apóstolo. Aí eu, solta agora. Vou matar ele. Você amargurou a minha vida. Você me fez isso. Começou a falar. Toda a amargura dele saiu em cima do pai. Ele chorava, ele gritava. Mas o meu pai precisava passar um dia aquilo, porque foi um homem muito arrogante e duro. E um dia, ele passou isso dentro da igreja, essa vergonha. Aí sabe o que aconteceu? Estou lá no culto, ministrando. Aí o filho do meu irmão manifesta a mesma coisa e vem agarrar o pai dele, o meu irmão. E agarra ele e começa a bater dentro do culto. Manifestou. Você me deixou, pai. A mesma raiz. Tinha passado de pai para filho e filho para filho. Esse é o problema. O que você às vezes manifesta em uma frequência pequena, de ódio, de raiva, de coisa, você grita, sei lá. Uma hora manifesta tudo. Agora eu vou te falar uma coisa que você não sabia. O que suga a tua energia da sua saúde, sua energia física, sua energia financeira, que é a sua prosperidade do reino, você tem isso no reino, é as suas feridas. Os espíritos se alimentam disso, da poeira, do pó da terra, da sua energia. Pessoas que andam amargurado, ferida. Você está ferido com seu filho te amargurou. Eu sei que é muito difícil. Quando o filho amargura um pai, é dolorido. Filho xingar um pai é dolorido para o pai.
filho bater num pai. Se você guarda mágoa, se você tem esse sentimento, você é uma pessoa caindo na ira, desconfiança, ódio, insegurança, bloqueio, você se isola, você precisa ser curado hoje da sua raiz de amargura. Você é para ser livre, aberta, ter bons relacionamentos. Se você se fecha para os relacionamentos, você não está prosperando na vida. Pessoas estão na sua vida para te abençoar. Com amor, com dinheiro, com esse coração, com ajuda, com força. Agora você não se relaciona. Você tem medo. Você não prospera, não cresce, porta não se abre, oportunidade não se abre, as pessoas não te dão conhecimento para você. Tem muita gente com esse problema aqui dentro, irmão. Eu estou falando aqui, mas hoje é a tua cura. A hora, ela produziu muito bem. Nós produzimos muito bem nessa hora aqui. Eu tinha uma pregação inteira, ou muitas coisas poderosas ali escritas para vocês. Eu esqueci tudo aquilo ali que tinha escrito. E eu só estou no conselho prático com vocês aqui dentro. Só conselho prático. Isso faz sentido para você? Está na hora de você viver o seu melhor no seu casamento, na sua família. O segredo é, vamos cortar a raiz de amargura. Se você corta ela, a legalidade, a maior legalidade que os demônios têm de afligir a sua vida é a raiz de amargura. Desculpa, mas é.